Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo é o nome dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo sentimento de amor ou amizade perante o seu agressor. A Síndrome de Estocolmo parte de uma necessidade inicialmente inconsciente. Em uma manhã de agosto de 1973, 2 assaltantes invadiram um banco em Estocolmo, na Suécia. Após a chegada da polícia, resultando em uma considerável troca de tiros, tal dupla transformou em reféns, por 6 dias, 4 pessoas que ali se encontravam. Ao contrário do que se poderia imaginar, quando os policiais iniciaram suas estratégias visando a libertação dos reféns, esses recusaram ajuda, usaram seus próprios corpos como escudos para proteger os criminosos e ainda responsabilizaram tais profissionais pelo ocorrido. Um deles foi ainda mais longe. Após a sua libertação, criou um fundo para os raptores, com o intuito de ajudá-los nas despesas judiciais que estes teriam em consequência de seus atos. Tal estado psicológico particular passou então a ser chamado de Síndrome de Estocolmo, em homenagem ao referido episódio. Ao contrário do que se imagina, ele não é tão raro quanto pensamos, e não se resume somente à relação entre raptores e reféns. Escravos e seus senhores, sobreviventes de campos de concentração, aqueles submetidos a cárcere privado, pessoas que participam de relacionamentos amorosos destrutivos e até mesmo algumas relações de trabalho extremas, geralmente permeadas de assédio moral, podem desencadear o quadro. Em todos esses casos, são características marcantes a existência de relações de poder e coerção, ameaça de morte ou danos físicos ou psicológicos e um tempo prolongado de intimidação. Nesse cenário de estresse físico e mental extremos, o que está em jogo inconscientemente é a necessidade de autopreservação por parte do oprimido, aliada à ideia geralmente errônea de que de fato não há como escapar daquela situação. Assim sendo, ele inicialmente percebe que somente acatando as regras impostas é que conseguirá garantir pelo menos uma pequena parcela de sua integridade. Aos poucos, a vítima busca evitar comportamentos que desagradem seu agressor, pelo mesmo motivo pontuado anteriormente, e também começa a interpretar seus atos gentis, educados ou mesmo de não violência, como indícios de uma suposta simpatia da parte do agressor por ela. Tal identificação permite a desvinculação emocional da realidade perigosa e violenta ao qual a vítima está submetida. Por fim, a vítima passa a encarar aquela pessoa com simpatia e até mesmo amizade. Afinal de contas, graças à sua proteção, entre aspas, ela ainda se encontra viva. No caso de pessoas sequestradas, mais um agravante, tal indivíduo é geralmente a sua única companhia. Para exemplificar, temos o que Natasha Kampusch, austríaca que viveu em cativeiro por 8 anos, escreveu em seu livro 3.096 dias. Eu ainda era apenas uma criança e precisava do consolo do toque humano. Então, após alguns meses presa, eu pedi a meu sequestrador que me abraçasse. Vale frisar, no entanto, que a referida pessoa, assim como muitas que passam por essa situação e se comportam tal como foi dito, não se identifica com o quadro descrito neste relato, afirmando que ninguém é totalmente bom ou mau e que aproximar-se do sequestrador não é uma doença. Criar um casulo de normalidade no âmbito de um crime não é uma síndrome, é justamente o oposto, é uma estratégia de sobrevivência em uma situação sem saída. Na maioria dos casos, mesmo após a sua libertação, a vítima continua a nutrir um sentimento de afeição por tal pessoa. Um exemplo clássico é o de algumas mulheres que sofrem agressões de seus esposos e continuam a defendê-los, amá-los e a justificar suas agressões.